Oi, tudo bem? Nessa aula sobre acessibilidade, você vai aprender a usar filtros para daltonismo, lupa, aumentar o tamanho do texto, alterar ponteiro do mouse. Também vamos ver algumas coisas ali do narrador e outras informações que a gente vai ver também de personalização nessa parte de acessibilidade. Se essa é a primeira aula que você está assistindo aqui do curso no canal, você pode abrir essa janela de configurações pelo menu iniciar, clicando com o botão direito nele, aqui em configurações, ou abrindo o menu iniciar, provavelmente o botão de configurações vai aparecer aqui na frente fixo, ou em todos os aplicativos na letra C. Aqui. A categoria acessibilidade é dividida em 3 seções: a seção visão, a seção audição e a seção interação. A seção visão é a que tem mais recursos. Por exemplo, a gente pode aqui ver a questão do tamanho do texto. Aqui em cima tem uma pequena visualização do texto. Conforme você vai aumentando, você pode experimentar como fica melhor para você. E quando você coloca aplicar, ele muda em todo o Windows. Veja que até no menu iniciar também, né? Alterou. Se você tem baixa visão e precisa da letra um pouquinho maior, isso daqui vai te ajudar bastante. A outra opção aqui na seção visão é efeitos visuais. Note que a partir do Windows 10, no Windows 10 e o Windows 11, a barra de rolagem ela não fica mais habilitada por padrão. Perceba que no menu iniciar, por exemplo, ela não aparece aqui. Quando você coloca o mouse dentro, ela dá um pequeno sinalzinho de que existe, mas ela só aparece mesmo quando você posiciona o mouse exatamente no lugar da barra. No Windows 10 ela aparece um pouquinho maior, mais larga, e no Windows 11 ela fica bem fininha. Dependendo de como você usa o computador, se você tem mouse ou não, isso daqui pode atrapalhar bastante. Então você pode escolher mostrar ela sempre por padrão, que daí, olha só, ela já aparece ali, né, independentemente se você colocar o mouse ou não. Essa opção de efeitos de transparência é a mesma opção que a gente viu na aula da categoria personalização. Veja que quando ele está habilitado, ele dá uma pequena transparência na janela e na barra de rolagem. Olha só a diferença. A minha tela de fundo está nesse tom mais azulado, por isso que ela aparece assim, com uma leve transparência, né? Isso também fica no menu iniciar. Também tem esse efeito aqui de animação da janela. Quando ele está habilitado e eu minimizo uma janela, ele dá aquele efeito assim da gente ver ela diminuindo, né? Ou aumentando. E quando a gente tira, ele fica mais seco. Isso daqui é bom desabilitar se você tem um computador que é mais lentinho, tem uma configuração mais fraca. Então esse efeito visual, quando ele está desabilitado, ajuda um pouquinho o computador a responder mais rápido. A questão de transparência ajuda também, né, nessa questão. Se você tirar a transparência, pode ser que ele funcione um pouquinho melhor. Dá para testar e experimentar, né? Desabilitar e testar para ver como é que fica. Nessa opção de ignorar as notificações após um período de tempo, você pode escolher por quantos segundos ou minutos a notificação vai ficar aparecendo aqui nesse cantinho inferior direito. Por exemplo, se eu colocar aqui, fizer um print, né? Ele vai mostrar essa notificação. Como a minha configuração está para 5 segundos, então ele vai esperar esse tempo e depois ele vai sumir, como aconteceu aqui. Nessa opção ponteiro do mouse e entrada por toque, tem algumas configurações aqui. Outras configurações de personalização a gente viu na aula sobre Bluetooth e dispositivos. Aqui, por exemplo, você pode aumentar o tamanho da setinha do mouse, olha só, e escolher algum desses estilos daqui, né? Esse daqui é o padrão, daí tem o preto, ele fica sempre preto. E esse daqui é o invertido. Quando o fundo é escuro, ele fica claro. E quando o fundo é claro, ele fica escuro. Olha só que até na metadinha, né? Nessa opção aqui de indicador de toque, isso daqui serve para quando você tem uma tela touch.
Quando a gente toca na tela, geralmente ele faz um sinalzinho, um círculozinho, né, para indicar o toque que a gente deu. Mas se você quiser tornar esse círculo maior e mais escuro, daí é só habilitar essa opção aqui, que ele ajusta ali para você. Aqui nessa parte do cursor de texto, você pode mudar a aparência do cursor. Veja que por enquanto a opção está desabilitada, o cursor está normal, só um tracinho. Mas se você precisar que ele fique mais destacado, ó, é só habilitar e ele já aparece ali. Essa corzinha dele, você pode definir como você achar que fica melhor, mais visível, né? E se você achar que ele precisa ficar um pouquinho maior, daí dá para regular aqui embaixo, olha só a diferença que já dá. Aqui embaixo tem a espessura do cursor. Isso daqui você pode regular, tem uma pequena visualização nesse cantinho, para você ver como que fica. Você pode regular aqui a espessura do cursor, conforme você achar melhor. Só que dependendo do caso, pode ser que você se confunda nessa questão, né? Daí cuida para não deixar uma espessura boa, mas que não te atrapalhe no uso. A próxima opção que temos aqui é a lupa. Esse recurso é muito bom para quem tem baixa visão. Por exemplo, você pode habilitar aqui se ela vai iniciar antes de você entrar no Windows ou após você entrar. Se o seu computador tiver senha e você precisa usar a lupa constantemente, então é interessante marcar essa opção aqui para você poder enxergar melhor naquela partezinha onde você coloca a senha, o usuário, né? Enfim. Aqui em cima também mostra o atalho que você pode usar para ativar ou desativar a lupa, para não precisar abrir sempre aqui a janelinha de configurações. O atalho para ativar ela é o sinal, a tecla do Windows, que é aquela tecla que tem a janelinha, né, do Windows, e o sinal de mais. E para desativar, o Windows ESC. A gente tem que pressionar os dois ao mesmo tempo. Depois que a lupa já está aberta, você pode alterar o zoom dela com o Windows mais e o Windows menos, assim como mostra aqui embaixo. Esse incremento de zoom você pode personalizar aqui, se você quer um zoom menor de 5%, 10%, né, 50%, ou o padrão, que é 100%. Veja a diferença quando eu dou o Windows mais aqui, ó, para 10%, por exemplo. Ele fica mais suave. Aqui nessa opção de exibição, quando a gente clica aqui dentro, ele vai mostrar algumas outras informações referente ao tipo de exibição que a gente escolher aqui, né? Por padrão fica habilitada a opção tela inteira. Então, se eu der um zoom aqui, ó, o zoom vai na tela toda do computador e vai mudando ali para cima, para os lados, conforme eu for mexendo o mouse. Já na opção encaixado, embaixo a tela fica normal e onde eu vou passando o mouse vai dando o zoom da lupa, né? Você pode até redimensionar essa área aqui, conforme você achar melhor. Também tem a opção lente. Essa daqui é mais parecida com uma lupa mesmo, de verdade. Veja que o zoom está em 200, né? E tudo que entra dentro da lente fica um pouquinho maior. Você pode regular aqui embaixo o tamanho da lente, tanto na altura como na largura. Aqui em aparência tem essa opção de inverter cores. Quando a gente habilita isso daqui, ele inverte as cores da tela. É bem parecido com aqueles temas de alto contraste que a gente vai ver mais pra frente. Veja que isso daqui só funciona quando a lupa está habilitada, né? Se ela não estiver habilitada, ele não faz a inversão. E também tem a opção de bordas suaves de imagens e texto, que dá para habilitar aqui também. Voltando aqui na categoria acessibilidade, a próxima opção que a gente tem é filtros de cor. Isso daqui é bem interessante para quem tem aquele problema de daltonismo. Você pode habilitar aqui a opção que corresponde ao problema que a pessoa tem.
e usar os atalhos do teclado para ativar ou desativar o filtro, principalmente se você divide o computador com outra pessoa que não tem o problema, né? Eu vou habilitar aqui só para você ver um pouco. Aqui em cima tem a visualização, ó. Veja que diferença que dá, né? No caso, pra gente que não tem problema, a gente vê bem diferente. Mas para quem tem problema, se escolhe o filtro certo, ela consegue enxergar normal. Já nessa opção de temas de contraste, você pode escolher um desses 4 temas que tem aqui. Aqui em cima tem uma pequena visualização de cada um, e aqui embaixo, quando você seleciona e coloca aplicar, daí você consegue visualizar no computador mesmo, né? Como que fica. Depois que você escolher o tema, você ainda pode editar também. No caso aqui tem as opções de cores que você pode mudar se quiser, caso você não goste de algum tom que tem aqui. Caso você habilite algum desses temas de alto contraste, como eu fiz aqui na demonstração, e depois você não queira mais, queira voltar para o tema que você estava antes, é só selecionar a opção nenhum e aplicar. Aí ele volta ao tema que você estava. Aí voltou todas as configurações que eu fiz, inclusive as dos ícones também. Outras opções de tema e cor a gente aprendeu na aula de personalização. E por fim, nessa seção aqui de visão, a gente vê as opções do narrador. No caso do narrador, semelhante à lupa, ele também tem essa opção de iniciar o narrador antes de você entrar no Windows, o que pode ser de ajuda, né, para colocar a senha ali, se o seu computador tem senha, ou você pode também após entrar, depois de fazer login. Algumas opções de voz do narrador a gente viu na aula Hora e Idioma. Lá a gente viu aquela questão de velocidade da voz e escolha da voz. E dá para testar ali também, né, conforme a gente for mexendo, mas aqui não tem a opção de testar, a gente testa com o narrador ativo, né? Só que, para que ele não fique atrapalhando aqui a aula, eu vou fazer o seguinte. Aqui embaixo, em mouse e teclado, tem essa opção de ler e interagir com a tela usando o mouse. Isso significa que quando ativado, ele só vai ler o que eu colocar o mouse em cima. Aí a gente vai poder ver algumas demonstrações e ouvir o narrador ao mesmo tempo, né? Aqui também tem a opção de tom, um tom mais agudo e um tom mais grave. Veja só a diferença que dá de uma para outra. Escolher uma voz, Microsoft Daniel, Português, Brasil, caixa de combinação, recolhido. Veja que a voz do Daniel aqui ficou bem mais grave, ficou um vozeirão mesmo, né? E quando eu coloco aqui no tom 20... Controle deslizante em 20. Fica até engraçado, né? Eu vou deixar aqui o vozeirão. Aqui nessa parte de verbosidade, você pode definir um nível de detalhamento que você quer usar no narrador. Por exemplo, você pode escolher se ele vai ler só o texto ou se ele vai ler outras opções também. Por exemplo, a cor do texto, a fonte do texto, o tamanho da fonte e por aí vai. Eu vou colocar essas opções aqui e você vai ouvir a diferença de uma para outra, olha só. Acessibilidade, item de barra de trilha. Nível 1, 2, caixa de combinação, 2, alguns detalhes de controle, recolhido. Acessibilidade, item de barra de trilha. Nível 3, acessibilidade, item de barra de trilha, 1 de 2. 5, fonte cego e variável, tamanho 12, branco, pressione. Aqui embaixo também, verbosidade, nessa opção fazer com que o narrador anuncie quando eu digitar, você pode habilitar ali as caixinhas que você quer que ele narre para você conforme você vai digitando. E eu vou abrir aqui o teclado virtual agora para apontar o mouse para a gente ouvir ele trabalhando. Barra de tarefas, teclado virtual aberto, I, O, Y, T, R, F,
G, espaço. Aqui na seção audição, a única coisa que a gente pode aproveitar um pouquinho é aqui em áudio. Por exemplo, nessa opção de áudio mono, para combinar os canais de áudio esquerdo e direito em um só. E piscar minha tela durante as notificações de áudio. Dá para escolher uma dessas opções aqui. Já nessa parte aqui de legenda, é um recurso bem interessante, mas infelizmente ele não está disponível no nosso idioma, que é o português do Brasil, só em inglês. Na seção interação, a fala também tem esse problema do idioma, só está disponível em inglês dos Estados Unidos. Já em teclado, dentro de interação, tem aquelas opções de tecla de aderência, filtro, né? No caso da tecla de aderência, quando ela está ativada, essa opção está ativada, ela permite que a gente use atalhos de várias teclas, mas pressionando uma de cada vez. Já a tecla de filtro, essa opção, quando ela está ativada, ela permite que você ajuste a sensibilidade do teclado para que ele ignore pressionamentos repetidos. Você pode experimentar essa opção se o seu teclado estiver com defeito. Por exemplo, quando você aperta uma tecla uma vez, mas a letra é digitada 2 ou mais vezes. Pode ser que você usando esse filtro, você consiga usar o teclado por mais tempo. Mas não é garantido, né? Defeito no teclado, a melhor opção é trocar o teclado mesmo. Mas não custa nada tentar, né? Essa parte aqui. E na parte ali de teclas de alternância, ela toca um som quando você pressiona o Caps Lock ou no Lock. Eu vou pressionar o no Lock aqui para você ouvir. Ativando, desativando. Isso daqui é bom. Alguns computadores já trazem essa configuração por padrão ativada e outros não tem essa configuração ativada, mas tem um aviso na tela. Isso daí é um software complementar que vem com o computador, né, para você instalar e funcionar esse aviso na tela. Mas dependendo, eu acho que o som é melhor do que o visual. Essa opção aqui, use o botão Print Screen para abrir a captura de tela, a gente viu naquela aula aqui do curso de ferramenta de captura, se não me engano no módulo Pequenos Aplicativos. Quando a gente habilita essa opção, daí sempre que a gente pressionar o botão do teclado Print Screen, ele vai abrir a captura de tela, como eu mostrei mais cedo. Com essa configuração ativada, a gente não precisa instalar um programa no computador só para essa finalidade de fazer captura de tela, né, ao pressionar o Print Screen ali. Voltando aqui na seção interação, na opção mouse, quando essa opção aqui, teclas do mouse, está habilitada, você pode mover a seta do mouse com o teclado numérico dedicado do seu computador. Perceba que no teclado, nas teclas 2, 4, 6 e 8, tem uma setinha em cada uma delas. Então, isso dali é para você poder usar para mexer o mouse quando essa opção aqui está ativa. Note que quando eu habilito aqui, o íconezinho dele aparece aqui na barra de tarefas, porque está marcada essa opção, né, de aparecer aqui. E você pode configurar e ir testando a velocidade e tudo conforme você achar mais interessante. Obrigada por acompanhar mais uma aula comigo. Espero que esse curso básico de Windows 11 esteja sendo muito útil para você ou para alguém que você conhece. Compartilhe esse vídeo ou o canal com a sua família, seus amigos. Clique no botão gostei aqui embaixo. Se inscreva no canal Amiga Tecnológica se ainda não for inscrito. Esse módulo configurações está quase terminando. Acredito que ele foi um pouco mais cansativo de acompanhar, talvez por ser mais teórico e comprido, mas logo a gente vai entrar no último módulo do curso. Comente como está sendo o curso para você ou qualquer dúvida em relação às aulas que talvez você tenha. Eu espero você no próximo vídeo. Até mais!